Fala, galerinha do canal! Hoje a matéria é sobre o Chevrolet Agile, um hatch aí que enfrentou preconceitos e veio numa época complicada para a Chevrolet. A gente vai conversar sobre esse hatch da GM. Fala, galerinha do canal! Estamos de volta aqui para conversarmos sobre o Chevrolet Agile ou Agile, dependendo da região do país, né? Cada um chama de um nome. Eu costumo chamar de Agile, o pessoal ri de mim, ou Agile. É um carro que a Chevrolet lançou num período bem difícil da montadora, né? Porque estava prestes a fechar as portas. Então, ele tem alguns quesitos, alguns erros de projeto, algumas questões mal resolvidas. Mas até que ele vendeu bem na medida do possível, preparou o terreno aí para o Chevrolet Onix. Ele representou para a Chevrolet, poucos sabem disso, mas o Agile representou um momento difícil da Chevrolet. Ele segurou as vendas, ele manteve a Chevrolet nativa num período ruim. Foi bom para a Chevrolet, ele teve até relativo sucesso. Por outro lado, foi um momento em que a Chevrolet teve aquela queda de qualidade por conta desses problemas administrativos, em que a Chevrolet estadunidense chegou até pensar em fechar as portas. Acabou que nesse momento a Chevrolet precisou do Agile, né? O carro foi bem importante nesse momento de reestruturação da Chevrolet, porque ele segurou as pontas, principalmente em mercados como o Brasil. Visualmente, né, não tem como negar que é um visual assim, controverso, né? Você é muito feio. Ele até tem alguns detalhes legais e tal, mas o carro causa estranheza no primeiro momento. Quando chegou, me causou pelo menos bastante estranheza. Você vê que é um visual não convencional, né? Ele tem uma frente até exagerada, um farol grande. Nessa época a Chevrolet utilizava esse tipo de grade, tá? Ficou assim meio berrante, mas o carro foi acostumando. E também pelo fato de que o carro tem sim qualidades. Ele demonstrou ao longo dos tempos ser um carro de qualidade, um carro espaçoso, agradou bastante quem comprou. Alguns quesitos aí controversos que a gente vai estar conversando rapidamente. Se inscreva no canal, obrigado ao pessoal da Auto Estilo aí, ó, tá dando aquela força. E você também dê aquela força no ICBL, se inscreva, compartilhe com os amigos. A gente volta para falar do Agile daqui a pouco. Então, galera, vamos às qualidades. O carro é espaçoso por ser um hatch pequeno, né? O carro tem bom espaço, o carro tem bom entre-eixos, o carro é bem equipado, né? Os Agiles têm bons equipamentos, tem piloto automático, tem espaço de sobra, tem um bom porta-malas de 327 litros, muito bom se tratando de um carro com essa proposta de ser um hatch popular, né? Tem como opcionais ABS, luz de neblina, airbag, vidros elétricos traseiros. O carro vai ter um bom motor 1.4 Chevrolet de 102 cavalos no álcool, 97 na gasolina, 13,5 kg força-metro de força no álcool. Vai ter uma máxima de 166 km por hora. 0 a 100 ele vai fazer na faixa de 12,5 segundos. Ou seja, são bons números, o carro é esperto, o carro é bem espertinho. As médias de consumo dele aí poderiam ser melhores, eu vou colocar aí no ar para vocês. Mas, assim, para o peso do carro, para a categoria do carro, o carro tem bastante força.
O chassi dele é um chassi do Corsa B, acredite se quiser, aquele Corsinha B. Então ele tem algumas questões dentro dele que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Tem, por ser um projeto antigo que a Chevrolet teve que moldar para os dias atuais, você vai ter pessoas com mais estatura, vai sofrer um pouquinho. Você vai ter o vidro, o para-brisa muito colado ao seu rosto. É um carro que tem uma posição de dirigir não tão agradável, né? Você fica com o rosto perto do para-brisa. Mas são questões que a Chevrolet teve que passar, né? Teve que economizar, utilizar um chassi antigo para se adequar aos novos tempos. Dentro do que foi feito, da pressa, né, do momento da Chevrolet, podemos dizer assim que o carro, a Chevrolet saiu até bem. Menos a questão visual, né, galera? A gente não pode negar, né, que gosto é gosto. Mas o visual do Agile é assim, vamos dizer assim, né? Assim, poderia ser melhor. Cara, tu é feio pra desgraça mesmo. Mas, como eu digo, a beleza é relativa. Vamos ver por dentro dele essas questões, vamos lá? Então, galera, estamos aqui no Agile. A gente vê a economia, né, do projeto Chevrolet na época. Esse é o modelo LTZ, a gente não vê luxo. O carro é todo em plástico, tá vendo aqui? Todo plástico duro. Tem uma solução interessante aqui para você colocar um celular, mas ele é todo em plástico. Ar-condicionado padrão, convencional, rádio padrão. Aqui tem uma entrada, tomadinha de 12 volts, porta-copos pequenininho, né? Só dá para colocar aquelas garrafas, aquelas latinhas pequenas. Aí vai ter um câmbio muito longo, né? Com manopla longa, tá? Engate até preciso, engate bom. Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Por ele ser um projeto para 6 pessoas, mas utilizou a carroceria do Corsa, você vai ficar muito próximo do para-brisa, né? Isso é uma questão de costume. E a posição de dirigir também é bem alta. Apesar de que tem uma regulagem de altura aqui, mas você vai ter, sim, uma posição de dirigir, sim, não tão agradável, até porque os bancos são um pouco curtos, tá? Questões de projeto, questão do porta-malas que eu falei para vocês. Mas é um carro agradável, é um carro espaçoso, né? Bem espaçoso por se tratar de um hatch. Ele tem bom espaço interno e bom espaço no porta-malas de 327 litros. Então, são questões aí que você tem que pensar. O painel é bem simples, você vê o painel, tudo foi utilizado para ter um custo mais barato, né? A Chevrolet continuou utilizando esse mesmo esquema no Chevrolet seguinte, na família Onix. Então ele tem economias. Outra questão é a coluna de direção, que é um pouco descentralizada, mas nada assim que altera, né? Que seja grave, né? O carro tem a característica de ter uma estabilidade assim não tão boa quanto a família Onix, por exemplo, que é um carro com centro de gravidade muito alto. Então você talvez sinta a falta de um carro mais estável, mas no mais você vai ter um carro com excelente espaço, não se importando com o acabamento. Você vai ter apenas um leve tecido aqui, o resto plástico comum mesmo. É o projeto Agile, galera, né? O carro tem sido encontrado por bons valores no mercado, tá? Se você quer um carro robusto, se você quer um carro pro dia a dia e não quer andar assim num Gol, num Palio, é de se pensar, né? Mais espaço, mais porta-malas. Essas questões aí são pequenas, mas vale a pena você ter. Se você gosta de um Chevrolet, se você quer um carro 1.4, vale a pena, não se importando muito com a questão do design, né, galera? Design duvidoso. Exatamente. Galera, ó, como eu disse para vocês, olha o espaço. O banco tá todo recuado para trás, para 1,90. Olha só minha perna comprida, ainda sobra espaço. Olha ali, se você deixar no padrão, você vai ter bastante espaço. Ele tem um túnel até raso. Outra característica que eu achei boa do Agile é a questão da qualidade dos bancos, né? Um tecido bem parecido com veludo, né? Bem macio, agradável ao toque. O carro vai ter o mesmo acabamento de plástico aqui, apenas com tecido na porta de trás, e aqui a boa e velha manivela. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Esse é o Agile. Obrigado ao pessoal aí da Auto Estilo. O carro está aqui disponível, a matéria hoje gravada.
início de março de 2022. Quem quer um Chevrolet, quem quer um carro robusto com espaço razoável, pode optar pelo Agile, sem se importar muito com aquele estilo padrão, né? Ele é extravagante, mas tem quem goste. De fato é um carro bem robusto. Ele preparou espaço para a chegada do Onix e ele foi importante, né? Pois ele segurou as pontas da Chevrolet no período de crise. A Chevrolet conseguiu manter um projeto em linha para os países como Brasil, Argentina e de certa forma com qualidade. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Se inscreva no canal aí, compartilhe com os amigos. Até a próxima.